Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos aqui a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos fazer a segunda parte do livro A Loucura sob o Novo Prisma. Na primeira parte nós equacionamos o problema da loucura, onde tentamos mostrar o que o livro nos ensina, o livro do Dr. Bezerra, dizendo que existem três formas de se entender essa loucura. A primeira, doença mental propriamente dita, que abala, dá um distúrbio no cérebro. Eu não sou da área médica, muito pelo contrário, sou da área de eletrônica, então não sei dar detalhes do que acontece lá no profundo do nosso cérebro que provoca esse desequilíbrio. Mas o Dr. Bezerra fala, existe aquela loucura, ou vamos usar esse termo, que o nome do livro é A Loucura sob o Novo Prisma, existe essa doença mental, que ela é orgânica mesmo, existe ela meio orgânica, meio espiritual, ou seja, a pessoa tem a predisposição para o problema, mas há uma influência espiritual em cima, através de uma obsessão. E no primeiro programa nós também falamos um pouquinho sobre os diferentes tipos de obsessão. E o terceiro, que é aquele que a pessoa não tem problema orgânico e o problema dela é puramente espiritual. Então, quando você tem uma doença que acredita que seja uma doença mental, e não é um desequilíbrio espiritual, o tratamento espiritual vai ser factível para que a pessoa fique boa, né? Mas aí nós começamos a ver, no primeiro programa, algumas coisas como uma obsessão simples, que pode dizer, puxa, essa pessoa não está bem, ela precisava procurar um médico, né? Ela não está bem. Sim, procura um médico. Vai tomar lá os remédios, mas vai fazer um tratamento no centro espírita e vai ficar boa, não vai ser complicado resolver. Quando ela está num patamar mais profundo, que o Kardec chama de fascinação, é um pouco mais complicado. O tratamento demora mais no médico e no centro espírita. Demora mais, o que eu quero dizer, demora talvez alguns anos, mas resolve. E agora tem um que é terrível, que é a subjugação. Eu falo porque, como eu disse no primeiro programa, minha mãe tinha problema mental grave, muito grave, e era uma mistura de problema mental com problema espiritual, estavam as duas coisas vinculadas. E não é uma situação fácil. Há pessoas que não conseguem ser curadas. Sei lá, imagina uma pessoa que tinha uma obsessão terrível em cima, tinha vários espíritos em cima dela, e ela, além disso, ela tem o problema mental propriamente dito, então se afasta os espíritos, beleza, toma os remédios, fica bem, mas vai ter um ali que não vai ser possível afastar. E aí, nesse caso, a cura, ela vai ser, talvez na próxima encarnação. Nessa aqui, vai perdurar um pouquinho de desequilíbrio mental, que envolve espiritual e físico, não é uma coisa simples. Então, o que o Dr. Bezerra pretendia com esse livro é, como eu anotei aqui, uma abordagem espiritual e científica sobre a loucura, analisando as conexões entre distúrbio mental e influência espiritual. Por isso que, como também dissemos no primeiro programa, seria maravilhoso se a classe médica tivesse talvez um mínimo de conhecimento de espiritualidade. Mas eu conheço um monte de médico espírita, bacana, não precisa ser espírita, o médico não precisa ser espírita. O que precisaria era que a pessoa tivesse um conhecimento de que a vida não é só isso aqui. A vida não é só o corpo. Você é um espírito vivenciando um corpo físico, e não um corpo físico que tem espírito. Então, antes de mais nada, nós somos espíritos. Estamos vivenciando uma experiência num corpo carnal. E isso faz toda a diferença, porque nós vamos continuar existindo. E tudo que nós vivenciamos aqui, nós vamos vivenciar numa outra encarnação. Então, a gente sempre fala, às vezes a mulher, o homem, não importa, tem um problema no estômago. Esse problema no estômago era para ele alertar ele de certas coisas na vida. E ele não enxergou isso.
Bom, viveu, desencarnou, na próxima encarnação vai voltar com problema de estômago. Porque ele não vivenciou essa resposta. Ele não trabalhou isso. Isso é um big de um problema. Aí, como nós falamos, nós podemos ter problemas orgânicos, que gera deficiência mental, problemas espirituais, como nós colocamos da influência dos espíritos, da obsessão, e problemas morais e psicológicos, como traumas, emoções negativas persistentes, que vai conduzir a pessoa a um desequilíbrio mental. Então, uma pessoa que não tem um controle emocional legal, não tem uma estrutura psíquica sólida nos seus princípios, nas suas formas de agir, é uma pessoa facilmente... como escrever aqui? Espíritos inferiores podem influenciar mentes vulneráveis. Vamos pegar o texto do Dr. Bezerra de Menezes no livro A Loucura sob o Novo Prisma. Porque há pessoas mais firmes no seu pensamento, nas suas ações, e isso não se deixa levar por ideias nocivas, vamos falar assim. Aí é colocado um outro contexto. O grau de influência varia de simples intuição negativa, ou seja, o espírito fica, não, faz assim, não, imagina, vai lá, não sei o quê. Pô, você vai deixar barato? Não deixa barato, não. E você pensa que é sua essa ideia, você pensa que saiu de você, você está nervoso, saiu de você, e não é. Você está dando abertura para que você receba intuições desequilibradas e provoque um problemão. Há um grau maior, que é essa intuição extremamente forte, chamado fascinação. E a pessoa, o médium, ela não tem noção de que ela está passando ridículo. E vai, por fim, a subjugação, quando o espírito obsessor subjuga mesmo, que nas outras religiões eles chamam de possessão. Ele está possuído e coisa que tal. No espiritismo nós não acreditamos em demônio, nós acreditamos que você nasce simples e ignorante e vai evoluindo. Mas há caminhos e caminhos. Há aquele espírito que procura sempre um caminho melhor para a sua evolução e outros que vão estagnar, vão ir para um caminho perigoso e ali há um desequilíbrio muito grande e se torna um espírito terrível e vai provocar dor. Por que Deus permite? Porque quem está sofrendo a influência não é santo. Quem está sofrendo influência é porque em algum momento fez alguma coisa e deixou algum espírito meio bravo. Mas a gente é que provocou. E aí, como é que nós vamos eliminar isso? Orando, fazendo bem. Porque você, na medida que você vai fazendo bem, você vai amando, bem a frase de Paulo que diz, o amor cobre a multidão dos pecados. É muito interessante essa colocação de Pedro, profunda. Tratamento e prevenção. Uso dos recursos da medicina tradicional. Eu vou falar o que eu falei no primeiro programa. Se amanhã você chegar no centro espírita e o cara lá fala assim, larga o médico. Você vai fazer tratamento aqui, nós vamos curar você aqui. Eu iria embora e nunca mais voltaria naquele centro. Não, pessoal. A ciência que nós estamos falando não é aquela ciência que envolve políticas e coisas assim, não. A ciência em si, ela é de Deus também. Ela faz a pesquisa como tem que ser feita e os resultados são sérios. Não que a ciência domina tudo. A ciência acha que essa aqui é a solução no momento. E com o passar do tempo, um outro cientista descobre que tem uma solução melhor, o outro tem uma outra melhor, e assim nós vamos evoluindo. A medicina, a psiquiatria, a psicologia vai evoluindo. Intervenção espiritual por meio de prece, evangelho e magnetismo. Magnetismo significa passe. Então, você tem uma pessoa em casa com problemas? Tenho. Mas nós fomos no médico, fez exame, o médico disse que não tem nada no exame, mas a pessoa não está legal, nós estamos dando para... O médico receitou uns remédios fortes, um sossega-leão. Pois é.
conduza essa pessoa a uma casa espírita. Continua o tratamento, pelo amor de Deus, não pare o tratamento. Conduza ela a uma casa espírita, onde vai se fazer preces, onde ela vai sofrer de maneira de dizer, né? Ela vai ter os passes magnéticos, e 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem que ter muita paciência. Os remédios e o tratamento. Vamos usar uma ferramenta maravilhosa que é a prática da caridade. A prática da caridade, não há o que resista ao toque da caridade. Não tem. De novo, Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados. Veja bem, onde eu quero chegar com isso aqui? Eu quero chegar no seguinte. Imagine, você está na sua vida, tem sua família, você está feliz, tem a esposa que você queria, os filhos, o seu emprego maravilhoso. Nossa, você está muito feliz, muito feliz. Entra uma pessoa na vida, de algum jeito, e acaba com toda essa felicidade. Provoca uma perda de emprego, perda dos seus bens, acontece alguma coisa que acaba com a tua vida. A ponto que você desencarna. Chega na espiritualidade, você percebe, de algum jeito você fica sabendo que aquela pessoa lá, aquela ali, ela que acabou com a tua vida boa que você tinha. Pronto. Acabou de ser criado um espírito obsessor. Eu? Como não? Quanta vez que a gente não fica bravo na rua, fica... Agora você imagina você na espiritualidade, extremamente bravo, porque perdeu a maravilha de vida que você tinha, e por culpa daquela pessoa lá. É provável que, num momento, a pessoa vai lá e vai obsediar ela, vai gerar problema para ela, vai querer acabar com a vida dela. A literatura espírita tem centenas e centenas e centenas de casos assim. Pois é. E como é que vai resolver essa parada? Perdão. Somente o perdão vai resolver isso. O trabalho no amor. Tá, então eu aprontei numa encarnação, agora eu estou tendo um espírito obsessor em cima de mim. Ame. Faça o bem. Ore. Você vai fazendo essa luta, você vai montar em cima de você assim uma estrutura vibracional que a entidade não vai conseguir. Ela vai ficar te acompanhando, mas ela não vai conseguir ter espaço para perturbar. Ela não vai conseguir se vingar. E você que errou no passado, está corrigindo. De repente você não consegue corrigir aquilo lá que foi feito lá atrás, mas você corrige de uma outra forma para com o outro. A espiritualidade não está preocupada com isso. A espiritualidade quer ver você bem e quer ver o obsessor também bem. Então a prevenção vai ser boa conduta moral e pensamentos positivos. Busca de autoconhecimento. Evitação de hábitos nocivos ao corpo e à alma. Se você seguir esses 3, nunca vai te dar problema de obsessão. Consequentemente, uma obsessão que persiste gera um desequilíbrio mental. Mas se aquela criatura que já vem com problema mental grave, bom, é visto que quando o problema mental é extremamente grave, não vai ter cura. Ainda a medicina não tem cura para certos tipos de doenças mentais. Uma esquizofrenia terrível e tudo mais, consegue se atenuar, consegue se dar à pessoa uma condição de vida, mas eliminar por completo não. Por quê? Porque esse é uma expiação que o espírito trouxe de uma outra encarnação. Então, provas e expiações é o nosso estágio do nosso planeta. Nós já fomos um planeta primitivo, bem primitivo mesmo, lá na idade da pedra. Depois, quando nós, seres humanos, começamos a pensar, começamos a tomar decisão, nós passamos então a ter responsabilidade com os nossos atos. Nosso planeta deixa de ser um planeta de primitivo e passa a ser um planeta de expiações e provas, que é o que nós estamos vivendo hoje. Um planeta em que eu vou ter que responder pelos meus atos.
Mas como ainda é um planeta primitivo, eu dou preferência a fazer coisa errada ou coisas que podem me gerar problema do que coisas construtivas. Lembra a palavra de Paulo, quando ele dizia: o bem que eu preciso fazer eu não faço, mas o mal que eu não deveria fazer, esse eu faço. Foi Paulo que disse isso. Então o mundo ainda é predominantemente violento, predominantemente fazendo mal. E você vê toda hora na mídia, em tudo quanto é lugar, que não se tem muito prazer em mostrar coisa boa. Sabe? Você viu aquele rapazinho brasileiro que foi contratado por uma grande empresa americana em função do seu talento? Você não vem falar. Eu sei, porque eu sou professor e trabalho em universidade, e eu vira e mexe eu vejo um caso de alunos que vão sendo convidados para ir embora para um outro país em função da sua capacidade. Mas aqui no mundo, as televisões, essas coisas todas, preferem mostrar o quê? A coisa errada, o mal, é o prazer que se tem. Então ele fala: boa conduta moral e pensamento positivo, sempre. Busca de autoconhecimento, se conhecer. Evitar hábitos nocivos ao corpo e à alma. Isso são fatores importantíssimos para que você não entre num processo de obsessão que, portanto, pode levar a uma doença mental via espiritual. E repetindo, se a criatura já vem desde pequeno com um problema mental, então é importante que continue tratamento médico e tratamento espiritual. Porque depois de muitos anos, essa doença ela pode sim ser atenuada até um certo ponto, que uma pessoa comum vem e fala: não, esse aí não tem doença mental não, ele tá bem. Tá bem. Mas uma pessoa que tenha muitos conhecimentos vai fazer alguns testes, vai ver: não, tem um probleminha ali. É pequeno, não vai atrapalhar a vida dele, mas tem. Por quê? Vamos pegar a vida passada, ou a retrasada, ou consequências daquela vida que desaparelhou, que desestruturou o perispírito, e a criatura vem para a vida com uma dificuldade cognitiva, um problema mental. Por isso que fica a seguinte pergunta: como podemos aplicar os conceitos do livro na nossa vida? Recorra ao Evangelho. O Evangelho é um manual de como se machucar menos. Vamos recorrer ao Evangelho. De que forma a ciência atual dialoga com essas ideias? Infelizmente, a maioria dos cientistas atualmente ainda eles não aceitam a transcendência da vida. Eles falam que a gente não consegue provar a existência de Deus. Eu tenho uma metodologia que eu provo que Deus existe, mas é uma metodologia intuitiva. Ela não é uma metodologia dedutiva, não é. Agora, também tem uma coisa: eu posso, de repente, não conseguir provar que Deus existe, mas você também não consegue provar para mim que ele não exista. É uma imposição, através da fé ou de um raciocínio frio. Então, dia virá que a ciência vai reconhecer a realidade espírita, ou a realidade espiritual. O espiritismo pode oferecer nova perspectiva para o entendimento da mente humana? Muito. Veja o que nós fizemos no passado, as obras de Joana de Ângeles. Leia aquelas obras, você vai ver ali um manancial de material para entender o nosso contexto cognitivo, a nossa psique, o que nós realmente somos, o que a gente foge da realidade, as máscaras de persona, os traumas, os complexos, as neuroses, os nossos arquétipos, o nosso self maravilhoso. Por isso que o Espiritismo ele está numa posição bastante interessante para ajudar. Você que é psicólogo, médico, procure entender o Espiritismo. Se você já entende, você sabe o que eu estou falando. Você sabe que na hora de você fazer o seu trabalho na área médica, tendo conhecimento científico e o conhecimento espiritual, ajuda bastante, ajuda muito. Bom, concluindo, A Loucura sob um Novo Prisma é uma obra inovadora para a sua época, trazendo uma visão ampliada da doença mental. Destaca a importância da integração entre medicina e espiritualidade
e reforça o papel da moralidade e da religião na saúde mental. Religião? Pois é, pessoal. Sabe, é importante que tenhamos, todos nós, um sentido religioso. Não obrigatoriamente tem que ter uma religião, mas precisamos ter um sentido religioso. É fundamental isso. Para a gente lembrar que nós não estamos aqui na Terra por nada, simplesmente, como eu brinco sempre, nós estamos aqui na Terra com passaporte de turista. Não, não estamos. Nós temos um objetivo aqui na vida. E qual é? Aprender, se conhecer, se identificar perante o mundo à sua volta, tomando decisões acertadas e fazendo o seu interior melhor. Por quê? Porque a vida continua, não faz sentido você estudar, você fazer acontecer, morreu, acabou tudo. Não, a lógica não permite isso. Você vai voltar numa nova vida e outra, e outra, e outra, e outra. E a gente sabe que a cada vida você vai evoluindo. Você vai se conhecendo mais, você vai tendo uma ligação com a vida muito mais profunda. E tudo isso vai gerando alegria, vai gerando uma felicidade, vai gerando um prazer que nada nesse mundo paga. O prazer de bem viver. Não é o bem viver que tem 4 carros na garagem, que tem uma mansão de 2 mil metros quadrados de área construída. Não é isso. É o ato de você olhar para dentro de você e você estar feliz. Você está feliz, você está trabalhando, você está realizando, você está se descobrindo, você está encontrando as respostas para tudo aquilo que a vida nos oferece. E é isso aí. Vamos refletir nesses 2 programas que falam sobre a loucura sob o novo prisma e retirar desse material um aprendizado para nossas vidas. Leia o livro. É muito, muito profundo. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Tchau, pessoal.